Olá, meus irmãos. Meu nome é Carlos. Eu sou a Sueli. Nós temos 30 anos de casados 2 filhos. e fizemos o 7º encontro aqui na paróquia São José de Maracanaú. Hoje nós vamos ver o Evangelho de João, capítulo 18, do 1 ao 19. E vamos iniciar com a oração do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos aclamar o Santo Evangelho. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixais que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha, não vou beber o cálice que o meu pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu os judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora perto da porta. Então outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro.
A criada que guardava a porta disse a Pedro: não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, analisando essa passagem bíblica em que São João nos traz alguns momentos que antecederam a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, me veio 3 passagens muito interessantes. Primeiro, as atitudes de Judas e em seguida Pedro. Judas hoje foi uma pessoa que foi condenada eternamente pelo ato que ele realizou. Aí a gente se pergunta, para isso ter acontecido, para essa história ter acontecido, que é a base da cristandade, que é o nascimento e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, precisava naquele momento de um traidor. Precisava de um traidor ou de uma pessoa que fizesse o papel de um traidor. Ele foi um traidor, ele fez o papel de um traidor. Quem vai julgar isso? Outro foi Pedro. Pedro, nos momentos finais, que ele se separou de Jesus Cristo, ele negou Jesus Cristo. Ele disse que não conhecia. Isso é uma fraqueza. Mas quem vai julgar a fraqueza de Pedro? Quem de nós não faria a mesma coisa naquele momento? Não é assim? E outra coisa mais forte, que quando São João nos narrou essa história, que eu acredito que ele tenha nos narrado até de forma muito branda aquele acontecimento, porque foi um ato muito dramático a morte de Jesus Cristo. E aquele momento que antecedeu Jesus Cristo, diferente de nós, que nós não sabemos como nós vamos morrer, nós não sabemos como vamos morrer, quem vai estar do nosso lado, se nós vamos ter sido ou não, mas só que Jesus Cristo sabia. Ele fez o inverso de muitas pessoas. Muita gente quer ser Deus, quer ser o maioral. Jesus Cristo não, ele quis ser inferior. Ele era Deus e quis vir para a terra como um homem. E se ele veio para a terra como um homem, ele veio com as características humanas. Ele devia sentir dor, ele devia sentir algum momento de medo, desespero, desconfiança, enfim, todas as características que nós humanos temos. E naquele momento, tem até a passagem que diz que ele suou sangue, que ele sabia o que ia acontecer. Ele nos passou a coisa mais importante, que é o sacrifício que ele fez. O sacrifício, e essa passagem, durante todos os anos, desde que isso aconteceu há 2000 anos atrás, mas essas coisas têm que se perpetuar, essa história tem que ser sempre contada para a gente nunca esquecer disso. Não, digamos, comemorar a morte dele, mas não esquecer, fazer as pessoas relembrarem o sacrifício e o ato de humildade, onde ele deixou de ser Deus para se transformar em um ser humano e passar pelo que ele passou. Nos passando assim uma história e um ensinamento de como nós podemos agir. Ele nos trouxe a boa nova. Então, que a cada ano que passe, a gente não deixe essa história morrer. A gente passa para os nossos filhos, para os nossos netos, apoia a igreja contando essa história, que é uma história, embora seja trágica, é muito bonita e que nós todos devemos seguir o ensinamento daquele momento. Ok? E a gente também tem que se questionar a respeito das traições, né? Traição de Judas, né? Judas e Pedro, né? Como foi falado aqui pelo Carlinhos, que andavam com Jesus, que viam todos os milagres que Jesus fez, né? Todo o amor que ele tinha e tem pela humanidade, né? Por todo o seu sacrifício, né? E no momento que ele foi preso, ali onde ele estava, né? Que Judas levou os guardas para prendê-lo, né? Então ele poupou, né, todos aqueles que estavam com ele, né, todos os discípulos. Isso demonstra assim, o grande amor, muito amor que ele tem por nós. E que essa traição, né, acontece conosco também, dia a dia, né? Esses tipos de traições que a gente faz com Jesus Cristo.
né, que a gente tem que rever todos os nossos atos, né, tudo que a gente faz contra o nosso próximo, né, aquele que mais necessita da gente. Isso é traição que a gente faz contra Jesus Cristo também, dia a dia. Quando a gente deixa muitas vezes, né, os momentos que a gente precisa estar na igreja, né, que a gente precisa assistir à missa, que a gente precisa estar em oração, né, principalmente agora nesses momentos difíceis, né, que é essa pandemia que a gente está vivendo, né, esse calvário que a gente está vivendo, né. Há um ano atrás a gente está vivendo esse calvário e muitas vezes a gente não se questiona a esse respeito. Então a gente tem que realmente se questionar, né? O que eu estou fazendo por amor a Deus, né? E se eu faço pelo meu irmão, eu estou fazendo por Deus, estou fazendo por Jesus. E que isso fique, essa paixão agora que a gente vai viver novamente, a Semana Santa, né, que começa hoje, né, que a gente realmente saiba viver, né, viver essa Semana Santa, né, e refletir muito os nossos atos. E é isso, família SCC, né? Mais uma vez a gente está aqui, a gente agradece esse momento. Então, que todos tenham uma feliz Semana Santa de reflexão. Amém? Amém, pessoal.